Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Olá, estamos de volta aqui na nossa aula número 6 do nosso curso de Biscuit para iniciantes. Um curso temático voltado para bebês, né? Lembrancinhas para bebês. E na aula de hoje eu vou trazer mais uma ideia bem facinho, que pode ser usada como ímã, pode ser usada como uma aplicação numa caixinha, algum enfeite. Eu vou fazer um anjinho. E para essa aula, eu vou precisar de um cortador em formato de coração. Esse aqui é um cortador plástico. É melhor para trabalhar com o biscuit, porque o plástico não gruda tanto na massa. Os cortadores de metal também podem ser utilizados, mas você vai precisar sempre passar um pouquinho de vaselina aqui no cortador para ele não grudar na massa. Já o cortador plástico não gruda tanto. Claro que se a sua massa estiver muito mole, pode ser que ele grude um pouquinho. Então, passa também um pouquinho de vaselina nele antes de usar. E lembrando que todo o material que a gente usa aqui na aula são materiais que você encontra em lojas específicas de material para artesanato. Peguei aqui uma quantidade aleatória de massa, essa bolinha deve estar aqui com uns 35 milímetros, mas a quantidade aqui não vai importar muito porque a gente vai usar o cortador para tirar todo o excesso. Então, pega uma bolinha grandinha, vou dar uma pequena achatada e vou abrir ela com um rolo. Não abri muito fininho, tá vendo? Eu deixei ela mais gordinha assim. Venho com o cortador. Vou dando essa alisadinha aqui para tirar aquelas rebarbas que ficam. Agora, usando aqui a esteca de faquinha, eu vou fazer marquinhas ao redor de todo esse coração. E com qualquer ferramenta que tenha uma pontinha, pode ser até um palito, se for o caso, eu vou, entre cada uma dessas marquinhas, eu vou fazer um furinho. Agora, eu vou precisar deixar isso aqui secar antes de continuar a peça. Como é uma peça plana, uma peça chatinha, como é que a gente faz para deixar isso aqui secar? Eu já coloquei aqui uma folha de EVA, que é aquele emborrachado que você encontra em lojas de material para artesanato ou em papelarias. O EVA é legal porque ele não gruda a massa, então você pode deixar ela aqui em cima tranquilamente. E você vai colocar essa peça assim, vai deixar por algumas horas. Daqui a pouco, quando ele começar a secar, ele vai começar a envergar para cima, vai começar a embabadar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai virar ele de boca para baixo. Ele vai começar novamente, depois de algumas horas, a envergar para cima, você vira novamente. E assim você vai fazendo durante todo o processo de secagem. Quanto tempo? Depende do quanto a sua massa estiver dura, depende do clima. Normalmente uma peça pequena, assim, magrinha, ela leva 2, 3 dias para secar. Então, ao longo desses 2, 3 dias, você vai virando de vez em quando, de um lado para o outro, até terminar de secar. Eu tenho uma outra peça aqui que eu fiz, já está sequinha. Fiz da mesma forma que essa. Olha só como é que o tamanho tá bem diferente. Essa daqui, depois que secou, ela encolheu. Usei o mesmo cortador, mas a massa de biscuit ela encolhe bastante na hora que seca. E eu vou trabalhar então agora com essa daqui já durinha. Agora eu vou usar duas bolinhas, mais ou menos uns 10 milímetros cada uma, em massa tom de pele. E vou modelar uma coxinha. Vou achatar com os dedos. E vou fazer as marquinhas. Então, eu vou fazer uma marquinha no meio. Depois, no meio do meio, vou dividir cada parte
no meio. Vou pegar aqui o meu coraçãozinho, que já tá sequinho, e vou colocar as mãozinhas aqui assim. Como essa parte aqui já tá seca, eu vou precisar colocar uma gotinha de cola aqui nessa mãozinha, pode ser cola branca mesmo, para poder prender elas aqui. Com uma bolinha tom de pele de 25 milímetros, eu vou modelar mais ou menos do formato de um ovo. Mais ou menos no meio, eu vou fazer uma marquinha aqui usando o meu dedo mesmo. Faço um leve carinho para suavizar a marquinha. Afundo um pouquinho aqui para formar uma bochechinha. E aqui eu vou colar uma bolinha bem pequenininha para fazer o nariz. Como essa massinha tá bem molinha ainda, né? Porque eu acabei de fazer, eu só vou passar água, não precisa passar cola. Vou marcar a boquinha usando o canudinho de refrigerante, cortado aqui no meio. E os olhinhos eu vou fazer usando miçanguinhas pequenas. Aqui estou usando a miçanga azul, mas claro, vocês podem fazer na cor da preferência de vocês. Vou usar aqui essa estequinha de agulha, que tem essa pontinha, pode ser um palitinho também. Espeto ela aqui, coloco no lugar onde eu quero, dou uma segurada aqui com o dedo e tiro. Depois eu venho e dou uma empurrada. Tem que empurrar bastante, tem que afundar bastante, porque à medida que a massa vai secando, a tendência dessa miçanga é vir para frente. Então, se você não enterrar muito, depois ela fica pulando assim para fora. Vou usar duas bolinhas bem pequenas para fazer as orelhinhas. Coloco elas aqui no lugar e vou empurrar usando alguma ferramenta. Aqui eu vou usar o boleador, esse bem pequenininho. Coloco aqui e faço um furinho. Vou fazer uma bochechinha rosada nele, usando blush de maquiagem mesmo. Passa assim com o dedo, tira o excesso primeiro na mão. Vem aqui e vai dando batidinhas. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou encaixar a cabecinha. Para as asas, eu vou usar duas bolinhas de mais ou menos 25 milímetros. Aqui eu estou usando massa branca. Cuidado para não confundir massa branca com massa natural, porque são coisas diferentes. Aqui é massa branca. Vou modelar uma coxinha. Bem pontudinha assim. E vou achatar ela aqui na mesa, usando sempre essa parte mais lisinha aqui da mão. Não vem aqui com os dedos não, senão fica cheio de marquinha. Vou afinar mais um pouquinho aqui na pontinha, puxando para cima. Vou fazer marquinhas usando a faquinha.
E aqui no meio, usando o próprio fundo aqui da estequinha de faquinhas, eu vou fazendo uns furinhos nela, assim. Para fazer o cabelinho, eu vou usar uma pequena bolinha de massa. Aqui estou usando a massinha amarela para fazer um cabelo loirinho, mas você pode fazer pretinho, castanho, da cor que você quiser. Vou abrir um rolinho bem fininho e vou achatar ele aqui com o dedo. Agora aqui eu venho e enrolo desse jeito. Vou fazer vários rolinhos desse daqui. Para finalizar, vou fazer uma auréola, vou usar massa natural, pode ser massa branca também. Vou fazer só uma minhoquinha. Vê que para fazer rolinho assim, eu sempre uso essa parte mais retinha aqui da mão, quase que o punho, para ela ficar bem certinha. Vou ver aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, lembrando que massa de biscuit encolhe. Vou cortar. E vou deixar secar ela assim, em cima, repousada em cima do EVA. Depois de seca, eu vou pintar usando tinta acrílica dourada. Já tenho uma prontinha aqui. E agora eu só vou, então, colar na cabecinha dele. E aqui, se você quiser escrever o nome da criança, uma data, você pode usar caneta gel ou então caneta permanente, aquela que usa para escrever em CD, fica bem legal. Essa peça, depois de seca, você pode usar um ímã aqui atrás, usar um ímã de pastilha, que é aquele ímã mais forte, mais resistente, porque essa peça aqui é um pouco pesada, então aquele ímã mais fraquinho não vai aguentar o peso. Você pode aplicar numa caixinha de MDF, no vidro. Gosto muito de usar a cola lantejoula para fazer esse tipo de colagem, porque é uma cola bem resistente. Passou a cola, deixa secar por 3 dias antes de manipular a peça para ter certeza de que ela está bem sequinha, bem firme, bem resistente.